O Conselho Monetário Nacional definiu o novo preço mínimo do quilo da uva a ser pago na próxima safra. Da última safra para a safra 2010, o valor será reajustado em 6 centavos, ou seja, passará de 46 para 52 centavos. É o assunto da nossa entrevista do dia hoje, com a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, Eduardo Piaia. Presidente Eduardo Piaia, a Comissão Interestadual da Uva havia solicitado um valor de 59 como reivindicação pelo quilo da uva. Não foi atendido, não chegou a esse valor. Ficou bom 52 centavos o quilo? Olha, de fato nós esperávamos mais do que os 52 centavos, né? O nosso levantamento ficou em 59, o levantamento da Conab, que também tem um custo semelhante ao nosso, bem aproximado, ficou em 52 centavos. O porquê dessa diferença? Eles levam em conta principalmente a mão de obra do Brasil inteiro. Nós levamos em conta a mão de obra na nossa região, que ela é mais cara do que se for comparado a nível nacional. Mas vamos dizer assim, não ficou o que nós esperávamos, mas temos que dizer que foi um avanço sim, os 6 centavos de reajuste. Esses 13% representam muito, diante do que está se colocando de possibilidades para a safra, de um clima favorável, né? Nós podemos também ter uma qualidade melhor do que foi no ano passado e, consequentemente, também o preço possa melhorar também em cima disso. Além de muitas empresas já estarem buscando mais uvas e já falando até da possibilidade de pagar mais do que os 52 centavos. Agora, talvez a decisão do próprio governo federal, por meio da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tenha sido levado em consideração um preço que seja cumprido, que possa ser cumprido pela indústria vinícola. Exatamente. Isso foi tratado e trabalhado em muitas reuniões, né? Sempre se tentando ter o acordo do setor, um entendimento, para que não aconteça o que aconteceu em alguns anos, onde algumas empresas cumpriram até o preço mínimo e outras não cumpriram o preço mínimo e pagaram até muito abaixo do que seria o ideal, né? Então, neste ano se discutiu bastante. Essa também foi uma ideia de todos para se conseguir ter um entendimento e que todos tenham um padrão no pagamento também. Então, nesse caso, ficou uma possibilidade até de avançar um pouquinho mais, mas na construção os 52 centavos foram um acordo, portanto a Uvibra e a Agave, que são associações das empresas, e a FECOVINHO, que representa as cooperativas, assinaram um acordo, né, se comprometendo em que todos possam cumprir os 52 centavos. Um fator positivo nesse ano teria sido a definição do preço mínimo dentro de um período ainda razoável, não em cima da safra, mas com uma certa antecedência, presidente? Também sim. Essa era uma reivindicação nossa, que não se começasse mais uma safra como no ano passado, sem saber o preço mínimo, né? Sem saber que de fato o preço seria pago pela uva, né? E por mais ainda, neste ano há a possibilidade, pelo que a gente está percebendo, do produtor negociar a sua produção, né? O que em muitos anos não é possível. E como o preço está definido já, isso facilita bastante. Quem sabe a gente, tendo qualidade, tendo uma produção boa, e seja aquela do interesse da empresa, também tenha condições de negociar com valor superior ao preço mínimo. Depois da definição do preço mínimo, agora o agricultor tem todas as condições para também vender o seu produto, vender a uva, a sua produção, porque ele pode contatar com diversas indústrias e ele verá a que oferecerá a melhor proposta, né? Exatamente. Temos anos que com talvez uma qualidade não tão boa, ou uma super safra, ou condições de mercado piores, que é mais difícil você ter essa possibilidade de fato negociar, vender ela. Exatamente seria essa expressão. E neste ano tudo está favorecendo que haja uma negociação, que aconteça também a possibilidade de se vender ela. Então, claro, não são todas as realidades, todos os produtores que vão conseguir fazer isso, mas muitos têm uvas que estão sendo procuradas
E isso também pode ajudar bastante na hora de se vender, né, a uva para a empresa. Olhando também a questão da própria uva, 52 centavos o quilo, embora seja a variedade comum, por exemplo, a questão da Isabel, né? Outras variedades como a Niágara e por aí afora terão faixas específicas, mas olhando 52 centavos o quilo, presidente, não seria ainda muito barato hoje 1 quilo de uva? Olha, realmente se for analisar comparado com outros produtos até que a gente vai consumir, ele é barato sim, né? Mas um dos grandes nossos desafios também é nós conseguir reduzir um pouco o custo da produção, né? E nós conseguirmos avançar um pouco mais nessa questão do preço também. E aí já se pode dizer que para a próxima safra também, né, todas as condições de mercado que elas tão positivas nesse ano e pelo que parece devem continuar para as próximas safras também, facilite até para nós avançar um pouco mais. Então essa é a nossa luta, de que também no próximo ano a gente consiga dar mais um passo, não deixando com que fiquem diversos anos sem um acréscimo, sem um reajuste, porque senão a gente acaba no longo dos anos perdendo muito, né? Ficando muito longe do que seria o ideal para se produzir, se ganhar e ter condições de garantir a renda para o produtor, para aquela família, né? Pelo fato de 2010 ser um ano político, um ano eleitoral, o fator política ajudou também na construção da definição do valor? Olha, talvez sim, acredito até que sim, porque o próprio governo sinalizou no sentido de definirmos de uma vez, né? Logo. Mas, por outro lado, também foi a experiência do ano passado que não funcionou. O ano passado se aguardou, ficou tentando negociar, se começou a negociação até mais tarde e, de fato, se começou a safra sem uma definição. Então, talvez possa ter ajudado um pouquinho, talvez sim até, mas o principal fator foi o fato de no ano passado não ter sido nada positivo. Nada com relação ao preço, a clima e muito menos a questão de custo e produção também, né, que a quantidade também não foi boa. Parece-me que os agricultores têm duas grandes preocupações. Primeira delas, o valor, o preço mínimo, já vencido, já assunto resolvido para esta questão, para esta safra. Segundo, haverá lugar para colocar toda a uva, ou seja, a indústria vinícola terá capacidade de absorver esta produção? É verdade, isso é uma preocupação grande. Em alguns anos, quando demonstra uma produção acima da média, esse tema vem à tona, porque muitas empresas não tinham criado espaços para garantir esse plus de produção, né? Esse acréscimo de produção. Mas eu vejo que este ano é possível, sim. Se reduziu bastante os estoques do ano passado. Então, aquela realidade onde nós tínhamos 100 milhões de litros sobrando foram retirados com exportações, agora está sendo feito destilado, que pelo visto até talvez não vá ter uma demanda tão grande, porque não tem tanto vinho sobrando assim, né? Mas até por outra questão de mercado que também conseguiu facilitar para girar um pouco mais. E está se direcionando cada vez mais vinho para suco concentrado e suco integral. E que também, se for analisar, reduz bastante a quantidade de volume, né? Com 1 litro de concentrado, precisa 7, 8 quilos de uvas, enfim, acaba reduzindo bastante. Então, está sendo destinado bastante uva para sucos, o que facilita bastante também a não ter muita produção de vinho, né? E, consequentemente, está com possibilidade de falta de espaço para guardar. Então, acho que esse tema, este ano, não está nos preocupando, e também as empresas, pelo que se sente, estão tranquilas nesse ponto. Tomara que continue assim. Certo. Para concluirmos, presidente, de forma breve também, nós estamos aqui falando em preço mínimo da uva para a próxima safra, mas esta safra que já foi entregue lá no final do ano passado, início desse ano, os agricultores receberam, ou ainda há muitos casos de agricultores que não receberam o seu pagamento? A grande maioria já recebeu. Algum produtor que está recebendo alguma parcela ainda, né, tem negociado com a sua empresa, a compradora, talvez até por final do ano, enfim, mas assim, a grande maioria está praticamente fechada a safra
2009 e 2010. Ok, obrigado. Eduardo Piaia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, nos explicando maiores detalhes sobre o novo preço mínimo da uva. Para o quilo da uva comum, 52 centavos é a decisão da CONAB, Conselho Nacional de Abastecimento, que foi tomada nesta semana. Lembrando que da última safra para esta safra, então um aumento de 6 centavos e 46 para 52 centavos na próxima safra. O programa Cotidiano segue com você, Claciana Lamonato.